Muito boa tarde, bem-vindo ao Sim, não, talvez. É o último programa de 2025, 17 de dezembro. Comigo estão a Patrícia Machado e o Francisco Brito. Hoje não podemos contar com o Luís Pardal, que se juntará a nós novamente, mas só já em 2026. E hoje, para terminarmos o ano, temos dois temas bastante distintos para tratar. Para já, vamos a um que está muito relacionado com a produção agroalimentar do Alentejo. Apesar de nem sempre se pensar nisso, o acordo entre o Mercosul e a União Europeia deverá ser assinado no próximo sábado. Pelo menos essa é a expectativa do governo brasileiro. Aqui, do lado da União Europeia, há sempre algumas reservas que se mantêm, nomeadamente em França. Foram aprovadas algumas salvaguardas para que se possa impedir a importação de produtos, caso estes não cumpram determinadas regras. Mas, quem sabe, no próximo sábado este acordo poderá mesmo ser assinado e isso terá algum impacto na produção agroindustrial nacional. Francisco, muito boa tarde, bem-vindo. Sabe-se com o que se conta, que oportunidades se geram com este encontro, com este acordo entre o Mercosul e a União Europeia, um acordo que é negociado há 25 anos, portanto é desejado, mas nunca mais é sábado. Quem sabe se será desta? Muito boa tarde a todos, boa tarde à Patrícia, boa tarde ao Luís Matias e aos nossos ouvintes. Este acordo é, sem dúvida, um acordo difícil porque envolve muitas partes, envolve a União Europeia, que tem muitos países, tem muitas vontades, tem muitas realidades, e envolve o Mercosul, que também tem alguns países e países também de grande dimensão, até em termos de área, portanto também tem muitas realidades dentro deles e pessoas a pensar de forma muito diferente. Estes acordos naturalmente são sempre mais complexos e estamos a falar de economia. Há sempre aqui uma balança que interessa que seja equilibrada e que, quando se trata de pensar um acordo, é muito importante pensar bem esses critérios para que o acordo seja cumprido e que, acima de tudo, seja equilibrado para as partes. É preciso ver que a Europa, a União Europeia é uma coisa, a Europa, enfim, é um território um bocadinho mais alargado, tem cerca de 700 milhões de pessoas. E o Mercosul, eu creio que anda na volta dos 290 milhões, 300 milhões. Portanto, só para os nossos ouvintes terem ideia, o Mercosul representa menos de metade da população da União Europeia. Mas tem muito território, portanto tem uma realidade, se nós olharmos para o Chile, mas até se calhar principalmente para a Argentina, vemos que existe território a perder de vista que não é utilizado e que tem muitas possibilidades. Por outro lado, nós temos uma Europa que cada vez tem mais pessoas, cada vez tem menos disponibilidade de cultivar em extensão. Porque os solos, enfim, são usados para vários fins, para vários tipos de cultivos, mas a verdade é que torna-se difícil, em certos pontos, produzir certo tipo também de produtos. Temos também a questão da água, a questão da seca, temos que lidar com a seca particularmente nestes nossos países do sul da Europa, e por isso há aqui também um lado que pode ser interessante de explorar nesta troca comercial, que é, por um lado, ter o contributo do Mercosul no que toca a alguns produtos agrícolas, e isto não querendo dizer que nós deixamos de ter produção, não é isso que está em causa, é simplesmente consegue haver aqui um contributo que também já em parte existe, não é? Se nós formos ao supermercado e vamos ver algumas frutas, vamos ver amendoins, outros frutos secos, e vemos que há imensos produtos que vêm dos países do Mercosul. Portanto, isto já existe, aqui trata-se de solidificar um acordo do ponto de vista formal. E, por outro lado, a Europa também tem interesse em fornecer estes países de grande extensão, mas com menos população, com equipamentos mais tecnológicos. Também eles ligados à agricultura, ligados à irrigação, e também é uma oportunidade para a Europa desenvolver a sua parte mais industrial. E aí eu acho que este tratado, este acordo, se resume de uma forma mais genérica deste ponto. De um lado, o Mercosul a contribuir com a parte mais agropecuária, agrícola,
produção animal e a Europa a contribuir com tudo o que é mais tecnológico, de maquinaria, de equipamentos para conseguir fazer face às necessidades de produção. E isto pode ser interessante do ponto de vista monetário, porque se nós falamos, por exemplo, da importação de abacates que acontece e que nós sabemos perfeitamente que no nosso território, apesar de já existir produção, e é bastante polémica, nós temos muito pouca capacidade de produzir, mas no entanto as pessoas querem consumi-los, portanto eles precisam de ser produzidos e é mesmo uma produção polémica, mas a verdade é que existe esse tipo de necessidade do mercado. Então eles são produzidos onde? Onde é que existe possibilidade de os produzir? Sabemos que é no continente americano, onde existe mais potencial para que isso aconteça de uma forma mais imediata. Mas, por outro lado, temos este lado da Europa de também ter mais facilidade e mais conhecimento para conseguir ajudar os produtores do outro lado do Atlântico. Por isso este equilíbrio pode-se estabelecer. Nós sabemos perfeitamente que essa produção agropecuária tem um valor unitário mais baixo e que uma máquina, um trator, um drone para aplicar na agricultura tem um valor mais elevado em termos unitários. É importante depois analisar o total disto. Não é? Portanto, nós percebemos que o Mercosul pode contribuir com produtos de mais baixo valor unitário, nós poderemos cumprir o acordo com produtos de maior valor unitário. Mas depois interessa perceber o balanço no fim disto tudo, portanto, como é que o acordo efetivamente funciona para as partes. E daí também depois há outro tipo de problemas que se levantam, nomeadamente da França, que também tem algum nível de produção animal e que não o quer perder. É o maior produtor europeu de carne de vaca. A questão aqui é, será que perde efetivamente ou será que a Europa está a consumir mais e o mercado europeu está a pedir mais e que a França também não tem assim tanta capacidade para aumentar essa produção? Até porque depois há aqui muitas questões, a questão do uso dos solos, a saturação, tudo e mais alguma coisa, enfim, quem nos estiver a ouvir e que percebe da agricultura, certamente que várias pessoas perceberão, sente também isto, não é? Portanto, a qualidade depois do próprio solo para produzir certo tipo de produtos. Para já, no caso da produção animal, os números locais ou portugueses para os produtores de gado são bons, porque os preços por unidade estão a aumentar. Ainda ontem, no leilão de Montemor Novo, houve animais leiloados por mais de 5.000 euros. As notícias dizem que, por exemplo, a produção de carne está mais reduzida, porque há menos efetivos. Patrícia, o que é que este acordo pode trazer de bom e de mau? Boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, o Luís Matias e o Francisco. Quando se costuma dizer, a propósito, fala-se mais às vezes da União Europeia, em tempo de eleições para o Parlamento Europeu, quando se costuma dizer que lá se fazem, cá se pagam, pronto, eu acho que este é daqueles exemplos. Aliás, em matéria de agricultura, cada vez que se ouve falar de uma reforma da PAC, é natural que se estremeça e que se ponha alguma angústia do lado de quem produz, dos produtores, dos agricultores. Estamos a falar da massa dos pequenos e médios, não naturalmente dos grandes negócios agroalimentares ou agroindustriais, que acabam por ser sempre quem beneficia disto, e mesmo dentro da União Europeia há claramente diferenças entre aquilo que são as grandes potências e aquilo que são países como Portugal, que veem sempre aquilo que são as potencialidades e a capacidade associada aos meios. Normalmente saímos sempre a perder relativamente a esta matéria, quem diz da agricultura, das pescas, por aí fora. Nós temos, como disseste há pouco e bem, portanto isto é um acordo que anda a ser negociado e tentado, tentativa a erro, há bastante tempo. E não é por acaso, porque, obviamente, mesmo dentro das grandes potências há contradições e há interesses diferenciados que estão a ser agora, por exemplo, revelados. Não é por acaso que a União Europeia decidiu ontem levar à discussão e à votação a questão de uma cláusula de salvaguarda para tentar amenizar os efeitos que estão a ter, nomeadamente na França e na Polónia, o descontentamento que existe e que é visível, e que, ao dividir, portanto, o acordo desta forma, porque é uma divisão que tem base legal, evita levar à unanimidade do Conselho Europeu
e há necessidade de escrutínio nos parlamentos nacionais. Portanto, ao dividir isto, criando uma cláusula de salvaguarda, que foi o que foi discutido ontem, aliás, com o acordo do PS, do PSD e da Iniciativa Liberal, o voto contra do PCP, sobre esta cláusula de salvaguarda, e depois, por outro lado, a tal votação no sábado relativamente ao acordo, impede, lá está, o escrutínio em cada país desta proposta de acordo e a unanimidade no Conselho, porque a União Europeia já sabia, a Comissão Europeia já sabia que seria difícil haver essa unanimidade. Porque, de facto, aquilo que se impõe, na minha opinião, naturalmente, é não deixar passar este acordo. Porque isto, nomeadamente para Portugal, mas eventualmente não só, vamos ficar a perder. Porque isto, o que é que isto beneficia? As oligarquias do outro lado do Atlântico e os grandes polos agroindustriais de algumas concentrações europeias, portanto, de alguns países europeus. Porque aquilo que é a pequena e média agricultura vai sair prejudicada relativamente a isto. Abre-se um mercado grande, digamos assim, do outro lado do Atlântico, para estas indústrias, faz com que se perca a capacidade de desenvolvimento produtivo, industrial, agroalimentar nos países da Europa, porque a concorrência, obviamente, não é igual. Portanto, não tem nada a ver do ponto de vista quer dos métodos de produção, da capacidade de produção. Aliás, a gente vê e está a ver aquilo que são os efeitos da importação de outros modelos, nomeadamente aqui no Alentejo, com as superintensivas. O Francisco dizia bem aquilo que é o fragilizar e mesmo aniquilar os solos, não é? Portanto, é isso que a gente está a fazer aqui nas terras do Alentejo, da forma desenfreada como estamos a produzir, o modelo de produção importado, não se resume a Portugal, nós temos isto noutros países, mas naturalmente nos deve preocupar e defender, e o governo português, o Estado português, devia defender os interesses do país, não é? E daquilo que é a massa, digamos assim, do tipo de agricultura que nós temos. E nós o que verificamos é, de facto, um cada vez maior garrote e corda no pescoço daquilo que é a pequena e média agricultura. A agricultura, quando fala em tradicional, não é dos métodos antigos, ancestrais, que não produz nada, não, mas de qualidade, não é? Que nos permite, quer uma variedade, uma sustentabilidade dos solos, um desenvolvimento até territorial a partir das potencialidades que existem e não de tentativas, como assistimos em determinados territórios, de imprimir determinadas produções que nada têm a ver com aquilo para o que os territórios estão votados e que deveriam de ser potenciados e, portanto, diria que o que se impunha no sábado, mas estamos a ver que por este sinal que ontem foi dado da votação da cláusula de salvaguarda, os votos a favor do PS, do PSD e da Iniciativa Liberal, que da parte dos representantes portugueses pouco se pode esperar para defender aquilo que são os interesses dos pequenos e médios agricultores e de não concentrar cada vez mais a produção num grupo muito pequeno de grandes grupos financeiros e económicos, que é isso que se trata, prejudicando até a partir dos modelos de produção aquilo que é o desenvolvimento do território e do país, naturalmente, vendo nessa perspectiva. Falamos de riscos, mas também de oportunidades. Francisco, percebemos assim que há riscos que aqui já foram elencados, mas há oportunidades que podem ser aproveitadas nessas áreas tecnológicas. Portugal terá essa capacidade ou esse interesse? Portugal tem essa capacidade e tem esse interesse. E olhando particularmente para esta nossa cidade de Évora, nós temos cá já algumas empresas que são algumas startups, outras que já estão a conseguir ganhar outro tipo de escala e de implantação no mercado e que trabalham precisamente para estas áreas de vanguarda e de tecnologia aplicada à arquitetura. Estou-me a lembrar de uma que trabalha na área da irrigação e precisamente no controlo e na automação da irrigação e que neste momento são empresas que precisam de espaço para se conseguir expandir, espaço efetivo, portanto de sítio para se conseguir expandir. Essa foi uma das grandes questões até que tivemos no mandato anterior, porque é preciso que também Évora se esteja a capacitar para isto. Évora e naturalmente todo o território português e europeu, a nós interessa-nos particularmente Évora e como é que Évora pode beneficiar com todas estas
realidades. Sim, temos uma realidade próxima, que temos uma experiência também de mudança da agricultura muito recente, aqui, não é? Portanto, com o surgimento da Alqueva, com a superintensiva, como a Patrícia aqui frisou, portanto, houve mudanças que não se deixam de viver aqui e que podem ser utilizadas. Sim, e que não ficam obsoletas com este acordo, ou seja, eu acho que isto também é muito importante explicar aos nossos ouvintes, é que não é a existência deste acordo que mata aquilo que existe no nosso território, ou que deixamos de ter agricultura, ou que deixamos de ter apoios para a agricultura. Não é isso, a questão é que a Europa cada vez tem menos pessoas a trabalhar na agricultura, os nossos agricultores sentem isso, é muito difícil arranjarem pessoas. Se nós formos ver aquilo que acontece aqui na apanha da azeitona e na apanha da uva, nas vindimas, nas mecanizadas, nas superintensivas, o que seja, mas aquilo que está acontecendo no nosso território é que vêm grupos de pessoas exatamente da América do Sul, porque é quem tem conhecimento para trabalhar com estas máquinas e que está disponível para isso, passam temporadas cá a trabalhar e depois voltam para os países de origem. Portanto, nós de certa forma já temos um nível de dependência desta realidade. Tem a ver com a força do trabalho, que é uma palavra até muito usada pela Patrícia, e que, se formos analisar essa força de trabalho aplicada à agricultura, neste momento a nível europeu, a agricultura representa menos de 5% do emprego na Europa. Estamos a falar de 9 milhões de pessoas. A União Europeia é o maior exportador de alimentos do mundo. Sim. Estamos a falar de 9 milhões de pessoas. E a questão é, nós temos capacidade para aumentar esse número? Penso que seria desejável e ainda assim é desejável. Não, este acordo não impede, nós não vamos só exportar tecnologia, também exportamos vinho, também exportamos outros produtos que precisamos continuar a ter trabalhadores e temos que apostar nisso. Mas a verdade é que temos a capacidade para conseguir satisfazer o mercado europeu e conseguir afastar-nos de outras realidades territoriais, portanto não ter este nível de acordos. Parece-me que não, parece que nós estamos num modelo tão global que precisamos de ter este tipo de acordos, temos é que os conseguir negociar para nós também não ficarmos a perder. Eu acho que esse é o ponto mais importante. Eu acho que os nossos agricultores também podem ganhar com isto, até podem ganhar também outro nível de parcerias. Agora também queria só deixar uma nota em relação àquilo que a Patrícia estava a dizer, porque eu acho que não é possível nós sermos contra tudo. Nós não podemos ser contra as superintensivas aqui, no território nacional. Não podemos ser contra as superintensivas ou a produção agroalimentar do outro lado do mundo. E ao mesmo tempo ser contra os preços altos que muitos produtos depois assumem. Ou seja, a produção, eu não estou de acordo com as superintensivas. Olhando para o território, eu acho que seria benéfico não termos este nível de produção. Mas do ponto de vista comercial, para conseguirmos ter azeite mais barato, ou mais acessível, porque ele barato não é, nós precisamos disso, porque se nós hoje vamos ao supermercado e gastamos 5 ou 6 euros por uma garrafa de azeite, se nós tivéssemos só uma produção artesanal, nós sabemos perfeitamente que facilmente pagaríamos o dobro e não teríamos condições para isso. E esse modelo de agricultura também não traria a sustentabilidade, não traria o emprego que faria custear depois para que uma pessoa tivesse qualidade de vida o suficiente para chegar ao supermercado e pagar 12 euros por garrafa. Por isso eu acho que tem que haver aqui um balanço, não é? Nós não podemos ter só cultura super intensiva, nós não conseguimos ter só cultura tradicional. Sabemos perfeitamente que tem que haver este equilíbrio e sabemos que precisamos também dos outros e dos outros também precisam de nós. Acho que não nos podemos querer fechar. Portugal já passou demasiado tempo fechado e passaram 50 anos desde a queda do Estado Novo, mas a verdade é que Portugal ainda continua a ser muito conservador em muita coisa. E neste aspecto destas relações comerciais também ainda continua a ser. Até porque tem pouca pujança para conseguir negociar e para conseguir ser vanguardista, até para conseguir chegar a outros territórios e ter outro tipo de capacidade negocial. Se nós formos ver, se calhar na nossa história recente não temos muitos momentos em que Portugal tentou fazer isso, em que Portugal tentou efetivamente ser vanguardista e muito menos temos momentos em que Portugal tentou ser vanguardista, mas que teve efetivamente capacidade de cumprir. Quer dizer, se nós formos recuar ao tempo, nomeadamente dos Magalhães, nós vemos que enfim, podia ter sido uma oportunidade, mas que na realidade aquilo tornou-se quase um meme, como hoje costuma dizer, não é? Não foi efetivamente aproveitada. Portugal podia-se ter desenvolvido mais do ponto de vista da indústria associada à informática e não o fez, não o conseguiu. Enfim, juntaram-se ali um conjunto de situações muito pouco claras e que tudo isto pareceu não uma intenção de desenvolver o país e de levar o país lá para fora e conseguir aumentar o nível de exportações, mas pareceu mais outro nível de negociação.
negociatas que todos conhecemos. Com a América Latina sempre houve vários negócios, também algumas negociatas, usando o termo do Francisco, não? Os nossos ouvintes compreendem o que estamos aqui a dizer também de uma forma, desta forma. Um dos setores que tem grande expectativa neste acordo é o setor do vinho, Patrícia. Porque, por exemplo, para o Brasil, Portugal e a Europa têm taxas de 80% de impostos na importação de vinho. Pode ser uma salvação para este setor que em Portugal tem tido reduções drásticas nas vendas nos últimos tempos? Não me parece que seja uma salvação e eu volto a reiterar esta ideia, que isto é um acordo que é bom para os grandes grupos económicos das potências da União Europeia, que obviamente têm agora aberto os mercados da América Latina e que isso não é coisa pouca do ponto de vista da opção, né, de quem propõe estes acordos, mas é mau para os restantes países que continuarão a não ter condições de desenvolver a sua produção industrial. Há aqui aspectos que eu não queria deixar de sublinhar, mas falaste agora do vinho. Nós temos aí bem o exemplo, aliás, bastante contestado pelos produtores vitivinícolas, né, nomeadamente do Douro, mas não só, começa-se a espalhar em todas as regiões, diria assim, demarcadas dos vinhos, dos DOPs e das denominações de origem, nomeadamente, que tem a ver com termos classificados vinhos do Douro ou vinhos do Alentejo com vinhas e uvas vindas da América Latina ou da América do Sul ou de Espanha ou do que seja. E, portanto, isto são acordos que a União Europeia, na tal visão... Então o Estado vai ter de estar atento à fraude. Achas que isto não é pode fraude. incrementar É que a fraude? O problema não é só... Com a fraude, tem a ver com a fraude, mas tem a ver com abrir campos que estes acordos permitem. Ora, uma das bases das denominações, nomeadamente no setor do vinho, tem a ver, de facto, com a tentativa de proteção e de potenciação do desenvolvimento destas bases produtivas num país como o nosso, que tem excelentes condições para esse desenvolvimento. E não é por acaso que o fazemos, também é verdade que somos dos que mais consumimos, mas que também exportamos imenso. Nós vamos a qualquer adega do país e com mais ou menos percentagem, quase uma boa parte, não diria a maioria, não tenho dados que me permitam dizer isso, mas já tem uma parte da sua produção que começa a entrar noutros mercados, de outros países. Portanto, não é já só para consumo interno, porque, de facto, é um dos setores que temos imensas potencialidades e que tem que ser defendido. A partir daquilo que o Francisco estava aqui a colocar, que é de uma visão estratégica e de defender os interesses nacionais. O defender os interesses nacionais não quer dizer que a gente esteja isolados. Pelo contrário, é de alargar e explorar todas as potencialidades, que não fiquemos amarrados a estas questões das imposições da União Europeia e que tenhamos uma voz ativa, interventiva e defensora dos interesses do país e de quem, neste caso, dos agricultores do país, dos pequenos e médios produtores do país, daquilo que são as várias expressões da produção nacional. Nós não temos mão de obra. A gente pode ter dificuldade, sim, em alguns aspectos. Agora, nós não temos gente a querer trabalhar na agricultura. Porquê? Porque é um setor que é pouco atrativo? Pois, se falarmos dos salários que são praticados, da lógica da sazonalidade, porque, obviamente, o trabalho no campo tem fases do ano, mas, em bom rigor, há trabalho para o ano inteiro. Nós sabemos como é que são feitos os contratos, como é que são pagos os salários, nós sabemos a exploração que está a ser aproveitada, até nomeadamente com tráfico humano, com redes associadas a isso, e que o Alentejo é um mau exemplo disso, né? Pronto, daquilo que é situações que aqui se vive. Portanto, o dizer que não há gente com vontade de trabalhar, dignifique-se, valorize e crie-se condições para trabalhar, que as pessoas estão aí a querer trabalhar, mas trabalhar com condições e com direitos, naturalmente. E, portanto, essa é uma não questão. Depois, do ponto de vista de vanguardismo, o país, nesta área, é absolutamente rico de potencialidades, de condições climáticas, territoriais, de norte a sul, passando pelas regiões autónomas. Nós temos imensas potencialidades na área produtiva, que não estão a ser dinamizadas nem potenciadas, porque temos seguido a lógica da concentração nas mãos. Porquê é que o azeite está tão caro?
Esta lógica de tem que se responder ao mercado e, portanto, vamos lá ver, o princípio não é contra as superintensivas, ou se contra as intensivas. Aliás, falei aqui do vinho, o vinho é uma cultura intensiva, não é? Pronto, a questão não é essa, é um modelo de produção. E é não haver escrutínio, é não haver fiscalização, é de empreitada, é de qualquer maneira, portanto, sem haver, de facto, condições para limitar, condicionar e não ser tudo a eito, porque a gente o que está a ver é até às margens dos rios, é até às margens das aldeias, pronto, é sem rei nem roque. E, portanto, a questão está, tivesse condições de apoiar, de facto, os agricultores e não só o agronegócio, que é aquilo que está instalado, a maioria sem capital português, a maioria sem recurso, de facto, a um número de mão de obra que, pronto, mas o avanço da ciência e da técnica também permite-nos um maior descanso e com condições de trabalho. Ele depois não é aplicado. Que a gente tinha condições de produzir azeite e acessível do ponto de vista de custos. O que é que está a acontecer às cooperativas e aos lagares cooperativos? Tem-se vindo a destruir no país inteiro. Portanto, porque não se aposta, portanto, nesse modelo de produção, naquilo que é o azeite de qualidade, de facto, e que haveria condições, quer para o mercado interno, quer até para exportar. Portanto, ou teve-se outra opção, naturalmente, e a gente sabe porquê, mas o que temos visto, o que é que acontece com o esmagamento dos preços aos produtores, que depois, que é para ficar ali na cadeia intermédia, naturalmente, daqueles que depois dominam o mercado, porque o que se paga de quilo de azeitona nada, ao produtor nada tem a ver com aquilo que depois é o preço final no consumidor. Uhum. E, portanto, tudo isto depois servem argumentos para um conjunto de aspectos. Mas o que é que tem acontecido à nossa frota pesqueira? Para dar o exemplo, ou seja, Portugal é o país da União Europeia com a maior zona económica exclusiva. E o que é que tem a gente passa de caminha para o lado da Galiza e vemos a diferença da frota pesqueira, para além do abate, da destruição que temos tido por imposições destes acordos da União Europeia, nós vimos a diferença das condições de trabalho e de exercício da atividade. E, portanto, o que nós temos aqui são opções de não defesa dos interesses nacionais. Nada tem a ver com isolamento. E isto não vai beneficiar nem Portugal, nem os restantes países que estão fora deste domínio dos grandes grupos agroindustriais da União Europeia. E não é por acaso que eles fizeram esta cláusula. Porque, primeiro, eles próprios reconhecem que há aqui coisas que não são propriamente favoráveis. E, portanto, foi uma tentativa de atirar areias para os olhos. E depois, para impedir que estivesse outro tipo de escrutínio que pusesse em causa um acordo que, naturalmente, obedece a determinados interesses, mas não são, obviamente, nem das populações, porque isto vai se reverter também nos preços, nem nos produtores dos países da União Europeia. Vamos saber se será mesmo no sábado que este acordo será assinado entre o Mercosul e a Europa para a transação comercial entre estes dois grandes blocos. Passamos para outro tema neste Sim ou Talvez, o tema que nos traz o Francisco Brito, também atual. No passado dia 11 de dezembro realizou-se a greve geral. Quais foram os impactos reais da greve? Pergunta o Francisco para debatermos aqui. Francisco, o que é que achas que resultou desta greve geral? A greve, como todos sabemos, enfim, teve uma bolha mediática grande, foram horas e horas de reportagens, de comentário político antes do dia 11, foi um acompanhamento de todas as manifestações, todos os resultados durante o dia 11, portanto, existiu efetivamente uma grande bolha mediática sobre esta questão. A CGTP, que foi o principal promotor desta greve geral, apostou até em merchandising, em vandalismo, portanto houve uma série de publicidade colocada e grafitada em paredes, que enfim, que é uma coisa que eu acho que é, enfim, altamente prejudicial para a nossa vida. Pichagens, é isso? Daquelas... Sim, nós vemos por todas as cidades, enfim, nós temos aqui em Évora, não é limitação, não, o vandalismo não pode ser um caminho, o vandalismo não pode ser um caminho. Aquilo
Aquilo é vandalismo. Eu mostro-te, se quiseres, a seguir saímos do estúdio, eu vou-te mostrar exatamente onde é que existe esse vandalismo, e foi feito por pessoas que estavam ligadas à CGTP. E isso acho que é inaceitável. Uma coisa é as tarjas, enfim, que habitualmente colocam, que não danificam o sítio onde são colocadas, que é um ato de manifestação de propaganda que está contemplado na lei e que têm direito a ele, portanto Esta podem também usá-lo. está contemplada na lei. Esta não está, garantidamente. Aquilo que nós temos essencialmente até aqui na nossa cidade de Évora não está contemplado na lei. Dizes concretamente o quê? O vandalismo em Évora. Estás a falar de Évora? Sim. Sim, em paredes, em caixas, portanto, aquilo que são os vulgos armários de eletricidade, portanto, não são suportes para propaganda política, nem publicidade, nem o que quer que seja. O que lá aconteceu foi efetivamente vandalismo, só tem esse enquadramento legal. E a verdade é que, em relação aos resultados efetivos, portanto, nós vimos que existiu toda esta realidade, existiu durante o dia, e isso foi acompanhado até por equipas de reportagem, de comunicação social, existiu coação sobre as pessoas que queriam trabalhar, portanto não queriam aderir à greve. Nós vimos isso através dos piquetes da CGTP, que não deixavam transportes públicos operar, que espalhavam pregos e parafusos para que não conseguissem sair dos sítios onde estavam. Isto está filmado, portanto isto é factual, e isso parece-me que é um resultado muito negativo daquilo que era o principal propósito, ou pelo menos que se dizia que era o principal propósito, que era defender efetivamente os trabalhadores e principalmente contra o pacote laboral apresentado. Eu acredito que a greve é um direito que os trabalhadores têm, que devem usar quando entendem, que se não concordam com uma proposta, enfim, e se entendem ir para a greve, vão, fazem o pré-aviso, cumprem a lei, e isso existe. Pois claro que há um impacto muito penalizador do ponto de vista social para muita gente que não adere à greve e quer trabalhar, que se precisa deslocar e que não consegue. Eu diria que os trabalhadores são os principais prejudicados com a greve, não aqueles que decidiram fazer, esses descontam do ordenado, mas decidiram não fazer, foi uma opção deles, mas há muitos outros, uma grande maioria, que efetivamente decidiu não aderir à greve e que fica penalizado. Eu diria que esses são os principais. E a seguir temos as pequenas e médias empresas, e em último lugar é que temos as grandes empresas que, enfim, que seriam aqueles que, e o governo, que seriam aqueles que a CGTP mais quereria atacar. Porque efetivamente nós vemos que já passaram alguns dias desde a greve geral e praticamente não houve impactos reais da greve. Portanto, a vida continua, as negociações com o GT voltam, portanto, quem quer estar à mesa das negociações e continuar a falar, vai continuar a falar de forma igual. Quem nunca esteve disponível para falar, continua indisponível para falar, que foi a CGTP. E eu pergunto-me, como é que é possível chegar a consensos, é ir ver exatamente o que é que tem acontecido e que reuniões é que têm acontecido. Portanto, elas são públicas. Elas têm sido públicas. A CGTP recusou-se até a reunir porque entendeu que isso seria uma coação do governo para evitar a greve. Enfim, isto é uma realidade que eu enfim, não consigo concordar, porque se existe uma intenção clara de negociar uma medida, de tentar defender efetivamente os trabalhadores, que defendem muito poucos, porque a quantidade de trabalhadores sindicalizados dentro do universo da CGTP e da UGT é francamente reduzido em relação a toda a força de trabalho do país. Portanto, tem uma capacidade e uma legitimidade muito relativa, mas ainda assim tem aqueles que têm e devem nos defender e devem estar na mesa das negociações. Mas se recusam estar na mesa das negociações e simplesmente o objetivo é mesmo só fazer uma greve por fazer, por querer ir para a rua, por querer fazer aquele espetáculo triste que foi feito à frente da Assembleia da República, enfim, então o que é que realmente dizem querer negociar? É impossível negociar o que quer que seja. Eu acho é que todos estes factos que aconteceram durante este dia e na preparação para o dia 11 tornam a posição da CGTP ainda mais frágil, porque o país não está para isto, o país não está para criar aquele nível de altercação à frente da Assembleia da República e a tirar coisas para a escadaria. Não é assim que hoje em dia a maior parte das pessoas entende que deve ser a defesa dos seus direitos. Não é assim que as coisas devem funcionar. E por isso eu acho que esta greve acabou por ter muito pouco
pouco impacto, e parece-me que se calhar esta metodologia cada vez tem menos impacto, e das duas uma, ou as centrais sindicais começam a reinventar e a começar a perceber efetivamente que se têm que sentar com argumentos à mesa das negociações e perceber como é que efetivamente conseguem acondicionar a ação política, ou então isto aqui realmente é só uma perda de tempo e perda de dinheiro para o país, porque também se perdeu muita produtividade. Patrícia Machado, o resultado desta greve foi o esperado? Eu percebo este incómodo do Francisco, né? Porque de facto... O vandalismo sempre, isto é inaceitável. Eu percebo este incómodo do Francisco porque de facto a greve geral teve um impacto brutal do ponto de vista quer dos níveis de mobilização, de adesão, de uma participação imensa da juventude, das mulheres, portanto dos trabalhadores. Nós estamos a falar de milhões de trabalhadores que aderiram à greve, que manifestaram, que têm voz, que manifestaram com a sua voz e com a sua ação uma rejeição clara a este pacote laboral, que foi procurada, em termos de proposta, passar pelos intervalos da chuva, que felizmente não se conseguiu que se passasse pelos intervalos da chuva, em que havia já esta negociata do governo com o Chega de deixar passar isto, porque aliás o governo tem o melhor dos dois mundos, não é? Portanto o PS permite ao Chega fazer aquela encenação, não está de acordo com o Orçamento de Estado, porque o PS inviabiliza, e relativamente ao pacote laboral o Chega faz o favor ao PS naturalmente de viabilizar. Mas o impacto foi de tal ordem que até do ponto de vista de afinamento de discurso, nomeadamente o Chega, viu necessidade de vir afinar o seu discurso, dito por não dito, mas o que é facto é que está completamente amarrado e comprometido com as mais de 100 medidas de alteração. E o que os trabalhadores disseram e provaram é que são eles que fazem movimentar o país, são eles que criam a riqueza, são eles que fazem desenvolver, pôr o dia a dia a trabalhar, e o país sentiu esse impacto. Ainda agora o Francisco até do prejuízo financeiro. Ora, aí está, de facto, quem é que está na origem do desenvolvimento do país, que cria a riqueza e que a distribuição da mesma está profundamente desequilibrada. O que está na origem desta adesão fortíssima à greve geral, do setor público e do setor privado, porque eu não consigo encontrar outro termo para caracterizar as declarações do governo, senão absolutamente ridículas, não é? Portanto, aquelas declarações, eu acho que eles próprios estavam um bocado desnorteados porque não estavam à espera, mas é que eu não vivo neste país, está num país das maravilhas ou num país irreal, porque de facto foi negociar o quê? Negociar o quê? Primeiro, o Francisco está mal informado, porque a CGTP não só se senta nas mesas das negociações, como se vai sentar nas mesas das negociações. Aliás, tem prevista a reunião, o Governo começou pela UGT, portanto são opções, mas começou. Mas o que ficou claro no dia 11 é que isto não tem negociação possível. O que está na origem daquilo, para além de ser um modelo assente em baixos salários, é profundamente negativo para um país que se diz querer de progresso. Portanto, já discutimos aqui num outro programa a questão de legalizar os despedimentos sem justa causa, a questão da ad eterna da precariedade, as questões da amamentação e de muitas outras medidas que naturalmente não têm maquilhagem possível, acertos possíveis, senão rejeitar. E, portanto, o governo ficou isolado política e socialmente com esta greve. Isso é indiscutível. E, portanto, não teve impacto. O Francisco pode aqui dizer o que quiser. Portanto, primeiro aquela tentativa que já é habitual de grupelhos no fim deste tipo de situações. Isto não é novo e sabemos também as origens, que nada tem a ver com os sindicatos, sejam eles quais forem. Nada tem a ver com os sindicatos, nem nada tem a ver com a forte expressão de juventude em quer nas greves, nos piquetes, nas concentrações, nas praças greves, nas manifestações. E que não se confunda isto. Portanto, entre aquilo que só responsabiliza alguns, erradamente, portanto, acho que todos condenam aqueles atos, aquilo nada tem a ver com o CGTP, que obviamente já veio e bem naturalmente marcar-se, que só responsabiliza quem o fez, mas que é uma minoria dos mais de 3 milhões de trabalhadores que aderiram. E depois esta tentativa de dizer que as pessoas não queriam, foram forçadas. Então, os 80% a 90% de adesão dos trabalhadores da Gestamp, empresa privada em vendas novas, foram obrigados a fazer greve. Os 40% de trabalhadores aqui na Mecacrom foram obrigados a fazer greve.
Os mais de 30% na Aeronova foram obrigados a fazer greve. O McDonald's que encerrou foi obrigado a fazer greve. As mais de 30 escolas, dezenas de jardins de infância, as adesões de enfermeiros, de auxiliares nos hospitais, nos centros de saúde que não tiveram atendimento, foram obrigados a fazer greve. Ninguém disse que as pessoas foram todas obrigadas. Portanto, é um país que tem uma expressão que não é só Lisboa e Porto. As duas maiores indústrias de Trás-os-Montes, Vila Real e de Bragança, Trás-os-Montes, tiveram adesões acima de 80%. Os aeroportos do Porto, de Lisboa, de Faro, tiveram paralisações gigantes. Isto não é público. Portanto, esta tentativa de reduzir para minimizar, dizendo que é inexpressiva, é tirar de facto areia para os olhos. Portanto, os muitos trabalhadores que aderiram às praças de greve, às manifestações, de forma quer organizada, quer de ser a sua participação, até de pequenos empresários. Que se solidarizaram. Aliás, eu apanhei uma publicação de um cá em Évora, que até dizia, portanto, esteve ali na concentração e dizia: eu sou patrão, vim estar solidário, porque o meu problema não são os trabalhadores que me ajudam a desenvolver a empresa. O meu problema são os impostos que me são impostos, não é? As taxas de licenciamento, essas coisas todas. Portanto, o IRC não é para aqueles patrões. O IRC e as medidas do PS... Não é. E tu sabes que não é. A quem é que beneficia a descida do IRC. E aquilo que são impostos aos pequenos e médios empresários e que nada tem a ver com as benesses que são dadas aos grupos económicos. Isto tudo acontece quando nós temos 1/3 dos trabalhadores em situação precária. Nós temos 2,5 milhões de trabalhadores a receberem menos de 1.000 euros. Nós temos 1.900.000 trabalhadores a trabalhar por turnos, com baixos salários, com os preços das rendas e do acesso à habitação. As pessoas não estão descontentes, as pessoas não têm motivos para... Porque o Francisco diz aqui, é um direito e tal. É um direito desde que não seja exercido, porque quando é exercício é uma chatice. E não é por acaso, isso estou eu a dizer. Dizem sempre que é um direito, aliás, a direita diz sempre, é um direito e tal, mas desde que não o exerçam na prática, porque cada vez que o exercem, aliás, não sei se foi a RTP, ontem, fez uma reportagem falar sobre as greves gerais e não deixa de ser curioso que todos os ministros ou primeiros-ministros nas várias greves gerais, a expressão é exatamente a mesma. Mas também não estaríamos à espera que naturalmente reconhecessem, e acho que nem o Francisco o disse, estava à espera que a seguir à greve o governo dissesse: pronto, sim senhora, aceitamos. Claro que não, vão fazer tudo. Eles também sabem, podem não ter outra oportunidade tão cedo, de ir tão longe naquilo que é o ataque do ponto de vista da correlação de forças que têm neste momento na Assembleia da República. Mas foram os trabalhadores portugueses e não e imigrantes, foram os trabalhadores que disseram no dia 11, não queremos isto. Aliás, houve gente a ir trabalhar, angustiada, e de água nos olhos. Eu assisti a isto, que eu tive solidária em alguns piquetes neste distrito, das pessoas a dizer: eu queria fazer, mas não consigo, porque os 50 euros fazem-me falta, porque separei-me, porque tenho um filho, porque estou a pagar 800 euros de renda de casa e não consigo, mas eu queria estar aí com vocês. Ou porque estou precário, estou temporário e tenho medo que o patrão me despeça. Há empresas a circular os nomes dos trabalhadores que fizeram greve. Isto é um profundo condicionamento. Houve esta extraordinária adesão, mesmo com um condicionamento gigante. Francisco, portanto, eu acho que isso é a melhor resposta. Depois desta greve aconteceu sim uma coisa. Entretanto, abriram-se negociações novamente entre o Governo e uma central sindical, neste caso a UGT, e entretanto com a CGTP foi marcada uma reunião para dia 7, com um formato diferente, porque terá a participação, uma reunião com o Primeiro-Ministro e com a Ministra do Trabalho, portanto será algo diferente. Mas o resultado da greve levou a que se voltasse a negociar, a pensar nesta lei laboral de outra maneira? Aquilo que nós vimos e que é público é que o Governo esteve sempre disponível para negociar. Portanto, foram as centrais sindicais que não quiseram. Portanto, marcaram a greve e queriam fazer a greve, não queriam negociar até à greve. Portanto, nunca foi colocado em causa pela CGTP ou pela UGT a desmobilizar a greve por ter conseguido chegar a um acordo. Portanto, isso não estava em cima da mesa para as centrais sindicais. Portanto, queriam fazer a greve geral e a partir da greve geral então é que se continuava o trabalho negocial. Mas isto acontece, curiosamente, com o UGT, porque a Patrícia diz que a CGTP está sempre disponível para negociar e é preciso
perceber porque é que então a UGT ontem reuniu com a Ministra e a CGTP só para o ano que vem. Quer dizer, agora vão dizer que é o quê? O Governo que não quer falar ou foi a CGTP que não se disponibilizou para falar? A questão é essa, é que então a CGTP poderia vir a público explicar, porque aquilo que é público é que a CGTP tem-se afastado da mesa das negociações. Essa é a realidade. Agora, claro que eu percebo a posição da Patrícia. O que interessa à Patrícia aqui é exatamente as percentagens e os números das pessoas que aderiram. Mas isso, enfim, há muitas realidades. Eu conheço pessoas que fizeram greve e que estão contra o sistema em si, porque não concordam da forma como o sistema está. E o sistema tem muita coisa mal. Portanto, as pessoas têm a possibilidade de fazer greve. É organizada uma greve, as pessoas fazem greve. Portanto, eu acho que isso aí nem é questão. As pessoas têm, cada um tem os seus motivos. Se fosse feito um estudo das pessoas que efetivamente estavam contra o pacote laboral ou contra concretamente alguma medida, se calhar não sei se era assim tão expressivo quanto isso. Porque há muita gente que está efetivamente contra a forma como o sistema, todo ele está montado e que precisa de uma reforma expressiva. E a reforma tem mesmo de acontecer. E nós sabemos isso, nós já até discutimos isto aqui no programa, e eu acho, e dei a minha opinião aqui e volto a frisá-lo, acho sinceramente que esta reforma laboral poderia ir mais além em algumas medidas, e que nem sequer estão contempladas ou que nem sequer têm qualquer tipo de expressão, nomeadamente mexer com aquilo que é o princípio de avaliação, principalmente no Estado. As pessoas, efetivamente, precisam de ser avaliadas com rigor. Ter o sistema de cotas como nós temos imposto é profundamente desigual para quem se esforça. Há muita gente a esforçar-se, a ter bons rendimentos do trabalho, a produzir eficazmente, a ter qualidade de trabalho e a ficar sem cota de muito bom ou de excelente porque não há cota, porque é imposto de uma certa forma e que está incorreta. Portanto, isto precisa de ser revisto e precisa de ser reformado. Se nós na administração pública queremos premiar quem faz bem e queremos ter mecanismos para que quem faz mal perceba que efetivamente ou tem qualidade ou então não pode estar a representar o Estado, precisamos de criar uma reforma laboral que permita isto. E qual é que é o posicionamento da CGTP e da UGT nesta questão? Qual é que é a abertura? Quais é que são as propostas? É que aquilo que nós temos visto é que tem salvaguardado a manutenção e o conservadorismo de tudo aquilo que está feito. E que está mal feito. As pessoas na administração pública que se esforçam diariamente e que trabalham, e que ao lado têm pessoas que não se esforçam tanto, mas que têm a mesma nota, sentem-se revoltadas com isto. Mas isto tudo cai no Código do Trabalho. O Código do Trabalho não permite que seja diferente. E isto precisa de ser alterado. E se nós formos ver, esta se calhar seria a grande reforma e que ainda nem sequer estamos a falar dela. Estamos a falar de coisas mais pequenas e coisas que depois são aproveitadas para ser lidas e interpretadas de uma forma incorreta, como sabemos, não é? E como tem sido visto. Quer dizer, pessoas a dizer que se perdeu o direito à amamentação, quando isso é totalmente falso, não é isso que está em cima da mesa. Não tem nada a ver com isso. E por isso eu acho que devia haver aqui um posicionamento de quem efetivamente diz defender os trabalhadores para conseguir ser, acima de tudo, sério e pensar efetivamente onde é que nós, como país, queremos chegar. E atribuir justiça efetivamente a quem trabalha. Porque quem trabalha está contra, a maior parte das pessoas está contra a realidade que o Código do Trabalho atualmente impõe. Agora, onde é que está a coragem efetivamente para mudar isto? Onde é que está a coragem da CGTP e da UGT para ir para a mesa das negociações e permitir uma reforma do Código do Trabalho? Na realidade não a querem. Se nós formos ver, a única coisa que falam é aumentar salários, mas isso todos queremos. A questão é que o Código do Trabalho precisa de ser alterado. E essa postura e essa abertura tem que existir. E eu acho que esta greve geral, nos efeitos no dia a seguir, no dia 12, prova que efetivamente é uma metodologia ultrapassada. Não está em causa a quantidade de pessoas que aderiram à greve, nem sequer põe isso em causa. Até poderia haver uma adesão de 90%, não é isso que está em causa. Porque isso para mim só prova que as pessoas querem mudanças. Só que dentro de todas essas pessoas que fazem greve, há mudanças diferentes, há desejos diferentes. O desejo da CGTP é o menor deles todos. A percentagem da CGTP é reduzidíssima. Mas, no entanto, consegue e esta greve foi um instrumento para tentar politicamente
ter algum tipo de expressão, que na realidade depois não tem na força de trabalho, porque a força de trabalho não está com a CGTP. E isto é que eu acho que precisa de ser refletido no país e que o Governo naturalmente tem esta consciência e que terá as suas metodologias para conseguir chegar até à melhor resolução, certamente. A verdade é que eu acho que nós todos, e principalmente os nossos ouvintes, porque acho que isto parte da comunidade, nós todos precisamos de definir aquilo que queremos. Se queremos continuar com esse sistema completamente ultrapassado do ponto de vista legal, e que não é só no Código do Trabalho, enfim, em montes de áreas, nós estamos completamente ultrapassados, precisamos de uma reforma legal de uma ponta à outra. E ou temos abertura e desejo para o fazer, ou então não conseguimos sair da cepa torta. Eu acho que esta é a grande realidade que o país vive neste momento. E do lado das centrais sindicais, há uma vontade de mudar a lei ou de manter a que existe, Patrícia? A atual lei precisa de ser alterada, nomeadamente tirando as normas gravosas que lá estão, porque já lá há muita norma gravosa. E, portanto, precisa de ser mudada, mas num sentido de avanço e de progresso. Esta questão do CIADAP, que não é do Código de Trabalho, já agora, mas, por exemplo, ainda agora em sede de discussão na Assembleia da República, houve uma proposta para a alteração do CIADAP, portanto, para anular este sistema e foi chumbada, nomeadamente pelo PSD, CDS, Chega, Iniciativa Liberal, portanto, os mesmos do costume. Eu não sei que tipo de reformas é que o Francisco está a falar, no concreto, porque depois, na prática, quer-se acabar com aquele sistema de cotas e valorizar de facto o empenho, a dedicação dos trabalhadores, e é chumbado. Mas diz que a CGTP e os sindicatos não têm expressão, mas acabou-se de ver a expressão da greve. Sim, as pessoas aderiram por razões diferentes, mas há uma que une todos, é que a vida não está boa. A vida não está boa e não se quer continuar assim. E podem haver muitos que não percebam a origem, que isto é consequência de políticas no concreto. E isso estou perfeitamente de acordo. Mas o que é um facto é tudo o que uniu todos aqueles que aderiram à greve foi uma contestação real ao atual estado da vida das pessoas. E aquilo que motivou a greve é naturalmente o pacote laboral, que também pode estar longe ainda de muita gente do real alcance dele, mas que por esta ou por aquela razão tomaram conhecimento. Aliás, há um abaixo-assinado que está a circular em muitas empresas e locais de trabalho deste país, promovido pela CGTP, e em que esse esclarecimento está cada vez mais a contribuir para a clareza do que é que está ali em causa. Este pacote laboral não tem operação de maquilhagem possível. Portanto, o Francisco diz negociar, mas negociar o quê? Qual é o tempo de aumento da precariedade? Negociar qual é a possibilidade de despedimento sem justa causa, se é mais para o lado, se é mais para trás. É negociar qual é o tempo que se permite e limitação que se permite do direito à amamentação, às questões da parentalidade. Mas negociar o quê? É que aquelas 100 medidas são isto. É negociar a liberdade sindical e a organização dos trabalhadores e o direito à greve e os serviços mínimos. Em que setores é que há, é que não há? Para além daqueles que já naturalmente têm que haver, como a saúde e outros, que naturalmente não podem parar e têm que ter serviços mínimos. O que é que há ali para negociar? Portanto, a resposta que foi dada no dia 11, por mais que o Governo e outros queiram tapar, é que os trabalhadores não estão com esta proposta. E, portanto, ao Governo caberia era, obviamente, tirar esta proposta e discutir, vamos lá discutir então as condições de vida e de trabalho dos trabalhadores. Vamos lá discutir o que é que podemos... O que está ali em discussão é isto. E foi isto que foi rejeitado nas ruas, nas empresas, nos locais de trabalho no dia 11. E, portanto, o Governo, cabe ao Governo agora, naturalmente, é este que lá está. Mas durante o próximo ano haverá um acordo em concertação social, porque é aí que para onde vai agora o debate? Há de haver reunião de concertação social, há esta ronda de conversas e de contactos. Na minha perspectiva, este acordo, este plano, este anteprojeto, estas intenções declaradas não têm qualquer possibilidade de vingar. Elas já foram rejeitadas na rua. O Governo já ficou isolado política e socialmente sobre esta matéria. E foi impressionante que foi a força do trabalho que o isolou. Não foi outras, foi a força de trabalho. São os tais que dizem que, que te procuram fazer esconder e não se falar, mas foi. E foi, de facto, aquilo que se trouxe para a ordem do dia. Sim,
e bem, a propósito de outros objetivos, mas que se virou, digamos assim, virou-se o feitiço contra o feiticeiro, porque se procurou precisamente combater aqueles que estavam a pegar numa medida e iludi-la, na altura o luto gestacional e a questão da amamentação, e houve essa operação de lançar mediaticamente um conjunto de questões para depois deixar cair, mas que permitiu, de facto, e se pegou, de facto, num alargamento do entendimento do que é que lá estava contido daquelas mais de 100 medidas. E quanto mais se conhece, obviamente é difícil não estar de acordo em que isto não pode passar, e, portanto, agora, também é certo que eu também não estou convencida, nem estava convencida que no dia 11 ou dia 12 o Governo ia deitar isto abaixo. Ou seja, obviamente que eles vão resistir até à última e, portanto, a luta obviamente não pode... Há de ter que continuar e até, poderão de facto, existir mais também greves à frente, mesmo depois desta, os uma greve trabalhadores geral? é que a convocam e os trabalhadores é que as fazem. E, portanto, não sei quais serão as formas de luta. Agora, se há uma intenção do parte do Governo de tapar os olhos e de fechar os olhos àquilo que foi uma expressão elevadíssima de contestação e de insistir naquilo que é altamente prejudicial para quem trabalha, certamente que os trabalhadores não ficarão quietos, não é? Nós temos de terminar, mas só o Francisco responder se acha que pode haver um acordo agora no próximo ano? Eu acho que pode haver um acordo no próximo ano, como poderia já ter havido um acordo em dezembro. Eu acho que tem que haver uma proposta real e se nós formos ver, a CGTP não fez nenhuma proposta de código de trabalho, não é? Isso é factual. Vamos ao sinal, talvez. Estamos mesmo na reta final do nosso programa, neste último programa de 2025. Já aqui falámos sobre a greve geral e também sobre o acordo entre a União Europeia e o Mercosul, que espera-se seja assinado no próximo sábado, mesmo em véspera do Natal. Vamos ao sinal, talvez. Começo com o Francisco. O que é que trazes? Um sim, um não, ou talvez, para concluirmos o programa de hoje? Eu trago um sim a uma iniciativa que voltou ao Centro Histórico de Évora. Faz 10 anos que se iniciaram as Montras Vivas, mas esta foi a 5ª edição e regressou. É uma iniciativa do Nuno Monteiro, apoiada pelo Diário do Sul, pela Universidade de Évora e fortemente pelo Turismo do Alentejo, que se juntou também à Câmara Municipal e que provou que é possível dinamizar o Centro Histórico com uma iniciativa que atrai pessoas. A realidade do Centro Histórico durante o último dia 13, sábado, foi muito diferente daquilo que nós temos visto nos dias de dezembro e acredito que no próximo ano envolver mais entidades também possa crescer ainda mais e possa ser uma iniciativa que marque bastante esta época natalícia em Évora. Queria terminar desejando boas festas à Patrícia, ao Luís Matias, ao Luís Pardal, que hoje não pode estar aqui, e aos nossos ouvintes. Patrícia Machado, um sim ou talvez? Eu trago um não sobre as declarações do Ministro da Educação, que naturalmente não satisfeito com aquilo que a luta dos estudantes impôs, que foi o não permitir o descongelamento das propinas, agora vem dizer que naturalmente é uma chatice o Estado assumir o seu papel de investimento na ação social e nomeadamente nas residências estudantis. Encontrou a forma muito atabalhoada do dizer, pode dizer que não quis dizer o que disse, mas o que está lá subjacente é isto, é não querer assumir o Estado o papel de investimento e de facto de incutir despesa naquilo que é um direito, que é o direito ao acesso à educação de todos e não só daqueles que têm possibilidades económicas. Portanto, já nem vou entrar aqui pelas questões da forma atabalhoada, como eu disse, mas o que está inerente é isto. E queria também desejar boas festas a todos, aos meus colegas de painel, ao Luís, a todos os trabalhadores da rádio e aos nossos ouvintes, e que as entradas, não serão muito diferentes das saídas, mas que a confiança e a esperança é sempre importante nestas alturas do ano para termos também mais energia para aquilo que nos espera. Muito obrigado, Patrícia Machado e Francisco Brito. Também votos de boas festas, naturalmente, que se estendem ao Luís Pardal, que hoje não está connosco, mas que voltará no início do ano. É assim que chegamos ao final deste Sim ou Talvez. O programa está também disponível em www.dnfm.com, no canal de YouTube da DNFM. Pode subscrever através do YouTube Music, por exemplo, e receber uma notificação sempre que há um novo programa. Mas o melhor é escutar mesmo à quarta-feira às 6 da tarde, porque aí a estreia é garantida, tal como ao fim de semana. Tenha a continuação de uma boa quarta-feira
e boas festas.